O tema de hoje é qual modelo de stencil escolher. Esse daqui é a live 18h30, são as dicas práticas, que nessa live nós estamos preparando todos vocês para participar do nosso workshop Stencil Decor na Prática, onde vocês vão fazer junto com a gente uma aplicação completa de uma parede decorada. Isso é. E nessa live aqui a gente vai falar do modelo ideal para você fazer sua primeira aplicação. Isso. Então, A tão sonhada primeira aplicação. é porque a gente acredita que todo mundo que está seguindo a Stencil Decor, no mínimo, quer uma parede decorada, quer aprender a fazer uma pintura decorativa com stencil. Isso. E se essa é a vontade de vocês, então nós queremos levar vocês de verdade a essa finalidade, que é conseguir ter essa experiência de fazer essa aplicação, essa pintura decorativa com stencil. E nesse workshop vocês vão ter a oportunidade de fazer sem nenhum erro. Mas para isso, durante esses dias, essas 2 semanas que estão antecedendo o dia 27, 28 e 29, nós estamos preparando todo mundo com os materiais. Essa semana nós vamos preparar materiais, stencil, quais são as ferramentas corretas para a aplicação, as expectativas que vocês têm que ter para poder fazer isso ficar perfeito. E aí, quando chegar lá no dia, vocês vão ter tudo em mãos. Semana que vem já vão ser assuntos de preparação do ambiente, tá ok? Isso. Então, essa semana, preparação dos materiais. E hoje nós vamos falar sobre qual o stencil que você deve escolher para fazer sua primeira aplicação. Qual o stencil ideal para fazer a primeira aplicação? Em teoria, você poderia usar qualquer tipo de stencil, de qualquer nível de dificuldade para fazer sua primeira aplicação? Sim. Mas isso, se você fizer dessa forma, sem seguir essas dicas que a gente vai te dar, você vai esbarrar em muitos obstáculos, muitas dificuldades que vão te impedir de ter a primeira experiência, e a primeira experiência boa na pintura decorativa. Então, essa live a gente vai falar sobre isso. Qual o stencil ideal para fazer sua primeira aplicação? Bom, quando a gente fez a nossa primeira aplicação, a nossa primeira aplicação foi muito intuitiva e eu gosto sempre de voltar na primeira experiência, porque é ela que é a motriz, né? Ela que nos trouxe até aqui. A gente até fez uma postagem hoje falando sobre isso lá no feed do Instagram. A primeira experiência que nos trouxe até aqui foi aquela que a gente sentiu o coração pulsar e falar, não, pintura decorativa é um campo muito legal para se investir e para poder desenvolver, né? No início foi um desenvolvimento mesmo muito pessoal, assim, a gente queria se expressar. Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas a pintura decorativa, ela ajuda muito nesse sentido, no sentido de se expressar. O fazer com as mãos é muito libertador e pra gente foi muito assim. Então, quando a gente começou a fazer as primeiras aplicações, a gente só queria fazer stencil complexo. Era verdade. Nossa, eu e o Thiago, a gente estudava na Federal aqui em Minas Gerais e a gente conheceu uma pessoa lá que estava fazendo um livro sobre grades de BH. Belo Horizonte tem muita casa antiga e as grades metálicas são um marco aqui da cidade. E aí a gente fez um stencil que era inspirado, a gente pediu autorização para as autoras, ela liberou, a gente fez um stencil com a grade lá que ela tinha pegado uma casa, ela vetorizou, né, a grade que tinha aqui em Belo Horizonte, uma grade bem antiga. E a gente fez, ficou muito legal, foi difícil. muito trabalhoso, porque a gente não estava no ponto de fazer aquele tipo de aplicação tão complexa, né? Ela tinha umas volutas, grade metálica em toda a cidade tem, vocês devem ter isso em registro na memória de vocês. Aquelas volutas, aquelas coisinhas. Então, o stencil era muito complexo para fazer uma das nossas primeiras aplicações e a gente demorou muitas horas para fazer. Foi quase um dia que a gente demorou para fazer, não foi? Foi desde cedinho até de noite. A gente tem um tutorial, foi o nosso primeiro tutorial Acho completo. Que tem até no YouTube falando. Eu não sei, eu tirei porque era tão difícil que as pessoas queriam comprar aquele stencil e a gente não conseguia explicar para elas que era difícil de fazer. Então o que acontecia? Todo mundo queria comprar aquele stencil que tinha no tutorial. E aí não ficava legal, as pessoas tinham dificuldade, a gente não via resultado e a gente começou a desenvolver stencils que realmente as pessoas conseguiam fazer, principalmente as primeiras vezes. A gente gostava muito de fazer stencil complexo, então era rendado, era coisa de grade, eram stencils, a gente queria fazer a aplicação de claro sobre o fundo escuro, a gente queria fazer o difícil.
E em toda a jornada a gente precisa dar um passo de cada vez, porque a gente precisa experienciar e aprender em cada nível de aprendizado. Então, para você fazer sua primeira aplicação, você tem que começar do início. Isso não significa que você tem que escolher um stencil feio ou um stencil que você não gosta. Não. Além do nível de dificuldade, a gente vai passar algumas outras dicas que podem te ajudar. Tudo isso com o intuito de que você consiga fazer sua primeira aplicação e tenha uma experiência boa com a técnica. Não fique ali preocupado com os detalhes de aplicação complexa, que não é para o seu nível, não é para você que está começando agora na pintura decorativa. Então, um passinho de cada vez. Quer agregar mais alguma coisa sobre essa? Bom, vamos colocar esse tutorial lá no Telegram. Vou colocar esse tutorial no Telegram e a gente comenta sobre esse tutorial lá no Telegram. Às vezes a gente recebe muitas perguntas em inbox assim: Priscila, eu quero fazer aplicação sobre cerâmica. Priscila, eu queria fazer a aplicação sobre uma parede escura. Priscila, eu queria fazer um stencil degradê ou um stencil que tem várias cores. Priscila, eu queria fazer essa parede que está aqui atrás, que é o desconstruído, né? A técnica do desconstruído. Que são efeitos decorativos maravilhosos, eles enchem os olhos da gente. Mas para chegar a fazer um efeito desse, a gente precisa caminhar. Então, na primeira aplicação, depois eles dão uma voltinha lá no feed do Instagram para vocês verem as fotos dos nossos clientes. Lá no site também tem um menu exclusivo para as inspirações dos nossos clientes, para vocês verem como eles conseguem mudar os stencils usando modelos simples. Por exemplo, o pop bolinha, modelos simples que eu falo, modelos que não têm complexidade de aplicação. O pop bolinha a gente já viu ele aplicado, por exemplo, em 1 milhão de ambientes diferentes, assim. E todos ficam bem diferentes. Cai muito bem. Mudando as cores. Uma coisa que muda o ambiente. Então, não precisa ser um stencil super complexo. Por exemplo, um stencil de aplicação avulsa, que você tem que construir a sua padronagem. Isso já é um pouquinho para frente. Então, o primeiro ponto é escolher um stencil que tenha um nível de aplicação iniciante. Tem vários modelos lá no site de nível iniciante que pode te ajudar a ter uma experiência boa na sua primeira aplicação. Que são stencils que não tem padronagem fechada, não tem as áreas internas muito abertas, os encaixes são mais simples. E então isso tudo favorece que você assimile os passos básicos da primeira aplicação e depois possa ir evoluindo para passos mais de efeito, de aplicação de nível mais complexo. Nós podemos mandar uma listazinha dos desenhos mais legais que o pessoal acha e os mais simples. Lá no Telegram nós vamos mandar uma lista de stencils mais legais, mais fáceis, que dão um efeito super legal, que vocês podem pegar para poder fazer junto com a gente no dia 27, 28 e 29. Mas eu sei muito bem que tem muitas pessoas que não vão querer fazer o que a gente está falando. E o que isso vai implicar? Vai implicar que você vai encontrar muitos obstáculos. E você vai assim, Priscila, mas como que eu vou estar fazendo uma coisa difícil? Vou exemplificar. Primeiro, se você quiser fazer aplicação em cerâmica de primeira, se você quiser fazer aplicação de piso de primeira, se você quiser fazer aplicação de claro sobre um fundo escuro de primeira. Isso é um grande problema. Se você quiser fazer aplicação em uma parede que tenha muitas janelas, muitas portas, muitos recortes, móveis fixos, você vai ter um problema. Basicamente isso mesmo. Né? Porque a gente estava listando antes da live aqui quais que eram os problemas que as pessoas tinham e acabavam olhando para a parede e falando assim, ixi, eu acho que eu não sei fazer. E aí a gente listou o que vai ser legal para a pessoa conseguir fazer sem grandes problemas. E depois que ela fizer essa, fala assim, agora que eu sei fazer a aplicação, agora que eu sei fazer uma pintura bem feitinha, eu vou arriscar um pouquinho mais. Né? Essa é a nossa ideia, que você tenha saia dessa aplicação feliz. Isso. Então você vai, aqui no final nós vamos listar algumas coisas que você precisa fazer, pensar aí na sua casa, para já olhar no ambiente o que vai ficar mais legal.
Então a gente falou, né? Você pode ficar batendo cabeça, pode ficar dando murro em ponta de faca, querendo fazer a sua primeira aplicação como se você já tivesse uma experiência de 10 aplicações. Pode, mas você vai esbarrar nessas barreiras todas e vai ser uma aplicação que pode ser frustrante para você. Existem casos excepcionais? Existem pessoas excepcionais, com certeza. Mas a gente que somos pessoas comuns, né? Assim, é claro que eu tinha alguma experiência com pintura, o Thiago também, mas a pintura decorativa a gente não tinha conhecimento nenhum, a gente nunca tinha feito uma parede. Então, começar do início é o melhor caminho. Então, escolha desenhos fáceis e escolha superfícies, desenhos fáceis que eu falo, nível iniciante, e também escolha superfícies tranquilas de aplicar. Então, não vai escolher altura, não vai escolher aquelas outras situações que eu falei, né? Parede, fundo escuro, aplicações em superfícies diferentes, aplicações cerâmica, que isso vai te complicar na sua primeira aplicação. O legal mesmo, gente, da primeira aplicação, o aprendizado que vocês devem tirar da primeira aplicação é aprender o passo básico. Exato. Saber dominar o passo básico. A gente recebe muitas mensagens no direct, muitas mensagens no WhatsApp de pessoas que têm dúvida no básico, porque às vezes querem fazer uma coisa super diferente e aí na hora de preparar o rolo em ponto de carimbo não presta atenção no detalhe. Aí escolhe a ferramenta errada, aí faz a aplicação da tinta errada. Passos básicos. Que se a pessoa seguir o passo certinho, que são os passos simples que a gente está falando aqui, bem lógicos, você vai conseguir ter uma aplicação, a sua primeira aplicação, assim. Eu tenho até um exemplo aqui para poder já resolver. Por exemplo, a Vilma perguntou se pode aplicar na porta do armário. Utilize, porque a porta do armário provavelmente pode ter ou uma tinta, ou um verniz, pode ter algum detalhe que vai atrapalhar para você aplicar a primeira vez. Eu sugiro que você aprenda sobre a parede com o nosso passo a passo, junto com a gente, no dia 27, 28 e 29. Isso. Claro, gente, a gente está falando tudo isso daqui, mas quem compra o stencil com a gente ganha o curso Pocket. Isso, que é um acesso restrito. É mais do que o curso Pocket. A gente separou uma coletânea de 22 aulas que tem o passo a passo explicadinho de como fazer a aplicação. Assim, a gente não deixa os nossos clientes a ver navios, não. A gente dá todo o suporte para quem quer experienciar e quer viver a pintura decorativa, né? Seja para decorar para si e seja para quem quer avançar mais. Mas esse evento do workshop Stencil Decor na Prática vai ser um evento épico, gente, porque a gente vai fazer a pintura com vocês. Então a oportunidade de ver ao vivo é muito diferente de ver gravado. Você vai poder estar fazendo, a gente vai ter os horários certinhos. Horário de treinamento, a gente vai estar lá no dia 27, de 10 a meio-dia, a gente vai ter um horário de treinamento. Igual quando a gente vai fazer uma corrida, a gente tem aquele primeiro passo do treinamento, vai ter horário onde você vai ter um espaço para almoço, depois a gente vai estar disponível para vocês irem fazendo o que aprenderam na parte do treinamento. Então assim, gente... E o que está acontecendo aqui agora é como se a gente estivesse preparando o quê? A roupa adequada, isso. O tênis adequado, até a meia adequada para poder chegar no dia, você não ficar preocupado. Olha, esqueci o cantil. Não, você vai ter que ter tudo na mão. Sandália errada. Você chegou lá de sandália. Não, você precisa ter tudo em mãos para fazer junto com a gente, tá certo? Então, olha só. Agora, para fechar, a gente queria dar os 3 passos para quem quer fazer quem quer escolher o stencil ideal para fazer sua primeira aplicação. A primeira dica é escolha stencils de nível de complexidade iniciante. Exato. Não tente inventar a roda de primeira. Comece do básico. Lá no site nós vamos ajudar você nisso. Nós vamos ajudar. Nós vamos mandar lá no Telegram. Quem não está inscrito ainda no workshop, se inscreva logo. Se inscreva. Gente. Como faz? Saindo daqui, você vai entrar no nossa bio e lá, workshop Stencil Decor na Prática. Clica, coloca seu e-mail, você vai receber tudo que você precisa. Isso. Prontinho? Tá combinado? O segundo item. Que faça aplicações de stencil sobre o fundo claro. Então você vai fazer a aplicação em cima de uma parede clara, de uma parede de areia, de um tom mais claro e fazer a aplicação com fundo escuro. E a terceira, escolha uma superfície sem muitos obstáculos, no sentido
de não ter muitas portas, muitas janelas, muitos móveis fixos, sanca, teto inclinado, que não tenha detalhes, não tenha vigas, não tenha colunas que te impeçam de fazer a aplicação. Pelo menos dessa primeira. Na primeira, gente. Quando a gente vai começar a desenhar, a gente não começa fazendo um esboço num livro, a gente começa ali vendo os passos básicos. Então são essas três dicas, eu já falei. Ótimo, então nós temos os três. Escolher o stencil de nível iniciante, fazer uma ligação sobre o fundo claro. Parede branca, clarinha, areia, e aí a cor que a gente vai utilizar por cima mais escuro, e fazer a primeira aplicação em lugar que não tenha porta nem janela, se possível, tá? Se não, pelo menos um mínimo de intervenções possíveis. Sem nicho, sem nada disso. E aí, com isso, você escolhendo a superfície ideal, escolhendo o stencil ideal, você já vai ter um pontinho, uma casinha ali para começar a preparar a sua aplicação, que a gente vai fazer junto no dia 27/6. Começa, né? Dia 27/6. Tudo aí. Agora vamos tirar aqui algumas dúvidas. Gente, ficou alguma dúvida? Porque tá quase acabando, então pode deixar as dúvidas aí que a gente vai conversando. Agora é a hora das dúvidas. Coloque aí para nós. Quais são o de nível iniciante? Sim, Dani. Lá no site, quando você entra, tem todas as categorias. Quando você entra na página do produto, na galeria de imagens, onde tem um grid, tem a informação logo embaixo, com só até uns rolinhos assim, um rolinho iniciante, 2 rolinhos intermediários. Então é bem tranquilo de escolher. A gente vai mandar também lá no Telegram. Aqui saindo da bio, na hora que você clicar no Linktree, que tá bem visível ali na bio, você vai cair numa lista de links. Lá você pode fazer sua inscrição para o workshop e também tem o link para o canal do Telegram, onde a gente manda é mais fácil a gente mandar os comunicados, tá? Dá para pintar com spray em cima do stencil? Não recomendo, porque fica bem borrado. Aqui a aplicação do stencil está com o intuito de aplicação refinada. É muito diferente da aplicação do street art, do stencil no street art, na via urbana. Então a aplicação com stencil fica muito pulverizada, além de ser uma aplicação muito cara, porque para preencher o metro quadrado a gente gasta quase uma lata. É uma aplicação que não fica com acabamento bom, então a gente não usa nunca spray. Você quer ver um exemplo? Você vai lá na nossa loja virtual, saindo daqui mesmo lugar, bio, links, loja virtual, como aplicar. E aí lá tá. Aplicação. O que não pode. Não pode aplicar com spray. Lá tem um vídeo, a gente mostra o que acontece quando você faz com spray, para você nem precisar experimentar isso. Pelo amor, não precisa. Tá? Tem um vídeo bem completo lá explicando tudo isso. Mais dúvidas, gente? Hoje vocês estão caladinhos. Hoje nós estamos quase no final. Vilma, ainda assim, eu recomendo que você faça na parede primeiro, tá? Depois a gente vê como faz no armário. O que você acha disso? Bom, gente, então essa foi a nossa live, Dicas Práticas das 18h30. Todas essas lives nós estamos guiando vocês para poder fazer com perfeição essa aplicação. Amanhã, o tema de amanhã são as ferramentas que você vai utilizar, quais são os materiais e as ferramentas que você vai precisar para fazer a sua primeira aplicação. Mas quem já fez vai ter a oportunidade de fazer junto com a gente. E aí vamos fazer de uma maneira bem divertida. Vocês vão tirar todas as dúvidas e quem já fez vai poder tirar dúvidas mais avançadas, vai ser ótimo, né? Gente, obrigado por participar. Amanhã tem mais e aguardo vocês aqui. Tem alguma pergunta, Fê, que você tá rindo? É porque a Nancy tá rindo, gente. Deve ter feito alguma coisa engraçada aqui que eu não sei. A gente fica atropelando o outro. Minha mãe já falou isso. A minha mãe tá assistindo também. Ótimo. Então tá, gente. Amanhã, no mesmo bate-horário, às 18h30, a gente tá aqui com uma live Dicas Práticas, que é a live de introdução ao workshop da pintura decorativa. Se você não se inscreveu, você tá perdendo. Então, até amanhã. Até. Tchau, gente. Tchau.